Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Se você ainda não deu o like, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, como está, como é que está o andamento, o que a gente espera desse futuro da IA, né? Você provavelmente já ouviu falar muito dela, você com certeza já deve utilizar algumas coisas dela, mas eu vou te explicar um pouquinho nesse vídeo aqui todo o poder e o que você pode fazer com o IA. Você já deve ter utilizado a parte do chat GPT, a parte do chat com Gemini, ou de repente até com o Claude, né? Provavelmente talvez você não conheça Claude, talvez conheça pouco o Gemini, mas o que você deve ter ouvido falar muito é do chat GPT, até porque foi um dos primeiros a ser lançados, né? Mas muita gente usa ainda a parte do chat, onde você pede algo para a inteligência artificial e ela vai te sugerir informações, vai montar algo para você. Mas ela ainda não operaciona para você, né? Nesse primeiro contexto aqui. Então tu pede, ela te dá um plano do que você precisa fazer. E aí você é que tem que executar as ações e realizar conforme o plano que ela montou. Mas a gente já está passando dessa fase. Então agora já existem diferentes tipos de inteligência artificial que, além de montar o plano para você, ela também opera por você. Então muitas vezes você vai lá e pede para ela para gerar algum tipo de informação. Vamos sugerir como se fosse um post no Instagram, né? E ela vai te gerar todo o planejamento de como você deve fazer para gerar o post. Isso é no chat normal, padrão, que muita gente ainda utiliza dessa forma. Porém, há estruturas como, por exemplo, o Genspark, que é onde ele tem vários tipos de modelos de IAs, e isso depois eu vou falar também dessas questões desses vários modelos de opções de IAs que a gente tem, ou, por exemplo, um Cloud, CalWork, ou um Codex, que é o camarada ali da OpenAI, né? O Cloud, inclusive, é a IA que neste momento está em evidência, que ela é da Anthropic, né? Desenvolvida pela Anthropic e está chamando muita atenção aí nos últimos meses, com todo o poder que ela tem de inteligência mesmo aplicada a ela, né? Mas, então, como eu estou falando, não só nessa opção do Genspark, ou do Cloud CallWork, ou do Codex, por exemplo, você não só pede para a IA o teu plano do que você quer fazer, como ela já implementa também. Então, ela pode, além de gerar a estrutura de postagem de como você quer, ela já pode gerar as imagens naquele momento e ela já pode, inclusive, até fazer a postagem por você lá no teu Instagram, no teu LinkedIn, no Facebook, né? Então, em todas as suas redes sociais aí, ela já tem essa capacidade de fazer. Então, não só te dizer como, mas também já faz por você. E há um outro lado dessa parte de IA que a gente fala muito de agentes. Então, o que são esses agentes aí? Você desenvolve um agente, é você desenvolver com IA algo específico para ele realizar. Então, muitas vezes você precisa, dentro da tua empresa, fazer alguma análise do teu negócio, fazer alguma análise do teu fluxo de caixa. Ah, eu posso gerar uma planilha, pegar a planilha, jogar lá no chat GPT e ele vai gerar análise para mim. Ele vai fazer isso. Mas você pode gerar um agente que vai estar diretamente conversando com você pelo seu WhatsApp, por um Telegram, né, ou até mesmo por um sistema da sua empresa, aonde ele já tem acesso diretamente ao seu banco de dados, ao seu sistema, e ele mesmo já traz as informações sempre que você precisar. Então você não precisa ir lá acessar a parte do chat GPT, acessar o Gemini ou o Cloud, enviar os dados para lá para ele te dar essa análise. Você, na tua palma da mão, através do WhatsApp ou no próprio teu sistema, já tem um agente configurado de IA lá que já traz e já faz essa informação para você, já traz tudo pronto. Ou mesmo até mesmo antes de você pedir, você já pode deixar certamente agendado e ele já vai te dar instruções, né, informações em tempo real de como está o teu negócio. Ou seja, você tem
como se fosse um funcionário, trabalhando diariamente para você, te trazendo as informações, né? Então, isso gerou um poder a mais para a parte da inteligência artificial. Então, não só uma brincadeira de chat, mas levando isso seriamente até para o seu trabalho e para as empresas. E com isso você consegue ter maior produtividade, porque você vai ter mais tempo para parte de decisões e deixa quem precisa operacionalizar para a parte desse agente de IA. Então existe agente de IA, você pode configurar um agente de IA, personalizar ele, você pode já ter agente previamente prontos, né? Ou você pode também personalizar o seu próprio agente. Eu já tenho o meu agente agora também, que se chama Jarbas, né? Vocês podem dar uma olhada aí, aonde ele controla a minha agenda, ele já conversa com o sistema Execute Flow, que é um sistema de fluxo de caixa, que a gente tem eu e a Priscila, minha esposa, né? Através da empresa Execute. Ele também já conversa lá com a Clara. A Clara é um agente de IA desenvolvido específico para o Execute Flow, então os nossos clientes já têm disponível para eles utilizar um agente com a própria informação do sistema deles, então por isso que eu sei esse poder e que dá para fazer, porque eu mesmo fiz lá para o nosso Execute Flow. Então lá tem a Clara, é uma assistente que ela foi treinada com a cabeça da Priscila para fazer toda essa parte de análise financeira do negócio dos nossos clientes. Então, sempre que eles precisarem, eles podem pedir para a Clara através de WhatsApp. Agora, mais para frente, vai sair uma versão também diretamente no sistema, onde eles vão poder conversar direto com ela lá, mas que ela visualiza ou ela consulta esses dados do cliente no sistema e já traz tudo isso apanhado para ele, tudo esmiuçado, se ele está tendo lucro, se ele não está tendo. Inclusive, ele até sugere planos de ações de tudo que ele pode fazer para ter mais lucros, sempre obtivando mais lucros, né? Questão se as despesas estão muito altas, onde ele pode melhorar, onde ele pode mexer. Então, é um agente especializado que está disponível para os clientes ali do sistema. Então, um exemplo, mais um exemplo disso, né? E o Jarbas, que é o meu agente pessoal, né? Ele faz esse controle da minha agenda, faz controle dos meus e-mails. Eu tenho assinatura de alguns tipos de revistas eletrônicas, então ele previamente já organiza todo dia para mim, já pega todos esses dados e já traz um resumo do que eu preciso fazer naquele dia. Inclusive essas reportagens ele já faz um resumo para mim, traz só o que é mais interessante ou o que eu gosto mais de estar lendo, né? Então ele já traz esmiuçado para mim, então eu já sei o que tem para aquele dia. E não só isso, ele também conversa lá com a Clara, lá com o do Execute Flow, e através dele também eu já consigo fazer lançamentos lá, verificar o meu financeiro também, né? Claro que quando eu preciso de uma análise financeira mais apurada, ele conversa com a Clara dá para ele e ele me informa aqui. Então, chegamos a um nível que não só até então a gente tinha um chat onde você interagia com esse chat e ela te devolvia a informação da IA. Chegou um nível de ter um agente e esse agente conversa contigo e te dá as informações e operacionaliza para você. Então, sempre que eu quero gerar uma imagem, sempre que eu quero gerar alguma informação, eu peço para o Jarbas. O Jarbas já me traz tudo direitinho. E não só dessa forma, como também os agentes conseguem conversar entre eles. Então chegou a esse nível de maturidade da IA, o quão ela está avançada, né? Fora ainda do que a gente tem a IA a nível de veículos, na área de robótica também, né? A gente está vivendo um boom aí grande de veículos elétricos, então tem uma IA muito forte embarcada ali nos modelos, nesses veículos. Eles fazem análise em tempo real de um monte de coisa, um monte de dados de câmeras e tudo aí. Então é uma IA que está sendo aplicada lá também, como também a parte da IA dos robôs, né? Ou os que está mais na moda agora são os humanoides, né? Os humanoides que já vêm com uma IA embarcada, além de ter toda essa parte de máquina, mas eles já começam a vir com uma inteligência para executar funções, inclusive operacionais, e fazendo muito melhor do que os humanos, né? Então eu digo que ao longo do tempo aí não vai demorar muito para a gente já ver. Não, eu não estou falando de robôs, só braços mecânicos, por exemplo, principalmente em indústrias, mas eu estou falando também de humanoides que vão estar trabalhando nas indústrias no lugar dos humanos operando. Então, um robô mesmo
humanoide vai estar lá fazendo o serviço operacional do humano. Ainda está um pouco longe? Não sei, pode ser que já no ano que vem a gente já veja empresas brasileiras já trabalhando com isso, né? Mas no futuro bem próximo, eu creio que em menos de 5 anos a gente vai ser muito comum nas fábricas terem o robô, né? Porque se você for olhar a nível de custo, um robô desse vai custar, tá custando em torno de US$ 25.000, né? É o que tem sendo trazido aí, principalmente da parte da China, que está muito avançada nisso. Então, um robô de US$ 25.000, a gente convertendo aqui em reais, aqui, ele dá em torno de quase R$ 100.000, né? Ou passa, às vezes, um pouquinho de R$ 100.000, R$ 120 mil reais, né? Mas se você for olhar um robô desse aí, o quanto custa um operário, um funcionário humano, muitas vezes em um ano se paga esse valor pelo devido encargos que ocorrem. E claro que é um atrativo para a indústria porque o robô não tem férias, ele trabalha 24 horas por dia, né? Não tem INSS, não tem encargos em cima dele e ele também vem, todo dia ele está disposto ali a trabalhar, né? Muitas vezes o funcionário lá passou um final de semana, às vezes onde tomou umas a mais ou ficou muito cansado, e aí às vezes chega numa segunda-feira, ele não é nada produtivo porque ele está cansado do final de semana, né? Ou muitas vezes até durante mesmo a semana. Ele começa bem a semana e depois, conforme vai chegando próximo ao fim de semana, ele começa a diminuir a produtividade dele. Então, o robô, ele já não tem isso, né? E ele também não falta, né? O robô não falta lá. Às vezes o funcionário pega um atestado ou coisa parecida e vai para a empresa, porque às vezes teve algum problema de saúde, enfim, o robô, ele está lá. Ele pode dar defeito? Pode, mas vai ter alguém que vai dar a manutenção, logo ele vai estar na ativa, né? Então, se for pensar o gasto que teria com funcionário humano e com robô durante todo um ano, o custo ali se paga porque a produtividade é muito maior e o custo muito menor. Então, quem tem empresa e trabalha muito com questão de lucratividade e essas coisas que o empreendedor tem que passar muitas vezes no dia a dia, enfrentando muitos encargos, principalmente questões de impostos, né? Acaba sendo viável você contratar um humanoide. E lá, tanto lá na China, quanto também em boa parte nos Estados Unidos, os humanoides já têm escola para robôs humanoides, para eles aprenderem a desempenhar determinados tipos de operações e funções. Então, está ensinando o robô a como a trabalhar, né? Então, isso está muito, mas muito avançado. Eu já participei ao longo do ano passado e deste ano já de vários congressos, workshops, principalmente na parte de tecnologia, mas um que me chamou muito a atenção foi o Hardar Tech em Florianópolis, agora nesse início desse ano, de que o quão está avançado a questão de robótica, né? E o quão a China está muito avançada nisso. Para vocês terem uma noção de produção de humanoide, nos Estados Unidos, por mês, eles são capazes de produzir 1.000 humanoides. Lá na China, eles produzem 1 milhão. Então, isso tudo, eles vão ter que exportar todo esse equipamento, todo esse produto para o mundo inteiro. Porque lá na China já tem um boom também de que já tem muito utilizado, já está um gargalo grande. Então eles estão indo para os outros países ali para vender os seus produtos, né? E claro que muitas empresas aqui no Brasil já comercializam com a China, inclusive não só aqui do Brasil, mas outros países pelo mundo inteiro já comercializam muito com a China, né? A gente dizia que nos Estados Unidos você tinha um polo muito grande que era o Vale do Silício, né? Mas isso tá ficando muito para trás, né? A China já está vendo muito forte e ela já está ditando o ritmo da parte da tecnologia, né? Foi muito avançado nisso. E isso se diz a respeito do como a China vem se moldando ao longo do tempo, principalmente para negócio, e principalmente como ela vem estruturando a sua população para isso aí. Então a China já extinguiu muitos cursos que eram bem cursos tradicionais, principalmente em partes de letras, humanas e tudo mais, e voltou a trabalhar com um curso só mais parte das engenharias, principalmente para a parte da tecnologia. E ao longo do tempo ela vem fazendo isso dali durante uns 5, 10 anos. E agora ela está tendo o boom disso, onde ela tem muitos engenheiros, onde a produção de tecnologia dela é muito forte, né?
E a questão da inteligência artificial, se vocês não perceberam, essa semana passada eu vi uma reportagem e também escutei o Primo Rico, né, falando sobre a questão do aumento, principalmente de aparelhos eletrônicos, né, o que está vindo esse aumento tanto para o mundo inteiro quanto aqui para o Brasil também, aonde computadores, notebooks, celulares, né, tudo que tenha componente eletrônico aí, está aumentando entre 20% e 25% o valor. Por quê? Porque como o boom da IA e o quanto as empresas estão utilizando de IA, eles precisam de mais data centers. Precisando de mais data centers, eles precisam de mais servidores, né? Mais computadores para estar rodando tudo isso daí. E com isso, as empresas que fabricam chips, né? Elas estão priorizando a venda para esses data centers do que para empresas como a Apple, por exemplo, que fabrica os seus equipamentos, seu notebook, seu iPhone, né? Só estou dando um exemplo aqui. Então, eles preferem vender esses chips para as empresas de IA, que pagam muito melhor e estão com uma demanda muito maior do que as outras empresas que fabricam computadores, né? Então, por isso que para a Apple comprar, por exemplo, um chip desse, ela está pagando até 5 vezes mais do que uma outra empresa que está comprando milhões de chips aí para a parte do data centers e principalmente para a parte da IA. Então, com o crescimento da IA, a gente já está vendo também uma questão do crescimento de valor, né, ou custo de principalmente de equipamentos eletrônicos aqui para gente. Então, tudo é globalizado, tudo se pega e tudo está integrado, né? Não tem mais como fugir. Então, se você for comprar hoje um equipamento, um notebook, até mesmo um celular, ele vai estar 25% mais caro do que estava no mês passado, né? Justamente por causa disso. E olha que loucura! Eu participei de uma viagem com o Uniave, com a parte da Sears, né? Aqui de Rio do Sul, o qual a empresa execute aqui, minha e da Priscila, a gente faz parte, né? Juntamente com o Centro de Inovação, nós participamos de uma viagem no Paraguai. E lá a gente ouviu que Taiwan está para montar um data center ali no Paraguai. Né? Vão gastar aí mais de 350 milhões para montar esse data center. O que está acontecendo? Com esse boom de IA, eles precisam ter uma infraestrutura muito grande, né? E aonde já existe os data center hoje, de Google, de Amazon, né, da própria Microsoft com o Azure, né? Esses data centers já não estão tendo mais espaço para expandir, mas principalmente por questão de refrigeração. E o componente principal que é utilizado para refrigeração é a água. Então, Taiwan está montando esse data center no Paraguai porque lá há uma abundância de água, além da energia elétrica ser barata, devido principalmente a Itaipu e devido ao Paraguai, o país do Paraguai ser um manancial grande de água doce, né? Então, eles estão montando lá. E essas outras empresas maiores estão com dificuldade de expandir os seus data centers justamente por falta de água para refrigeração. Então, hoje em dia já não é mais poder computacional ou de recurso para você conseguir rodar a IA e fazer tudo o que ela pode fazer hoje. Agora está acontecendo os recursos naturais do mundo estão escassos para você conseguir expandir mais. Então, muitas vezes não é à toa que um Elon Musk, por exemplo, através da SpaceX, estão investindo muito em ir para o espaço. Então, olha só, lá no espaço já é frio, então a refrigeração já acontece. Então você não fica dependente de água para refrigerar lá. Então não é à toa que tem esses investimentos. Então essas pessoas empreendedores, como o Elon Musk, ela já está pensando em 15, 20 anos na frente já. E a gente está achando que eles só estão querendo ir para ser possível ir lá no espaço, né? Então, devido aos recursos naturais serem escassos, né? Eles estão procurando outras alternativas. E por isso que há esse investimento grande aí. Vão explorar espaço. Inclusive, a grande maioria de satélites que está lá já é da Starlink, né? E que é do próprio Elon Musk também, né? O qual faz parte. Então, notem que ele investe em várias áreas que todas elas se encaixam, né? E se conectam lá na frente. Então, não é à toa que é bem inteligente e bem empreendedor esse camarada.
É um pouquinho de medo, porque às vezes o poder grande sobre o mundo inteiro, sobre um monte de tecnologia, às vezes ficar na mão só de algumas pessoas é complicado, né? Mas enfim, é o avanço que se está ocorrendo, né? Então, por exemplo, o Jarbas, que é o meu agente, né, de IA personalizado, é meu próprio pessoal, né? Ele foi inspirado no Jarvis, que é a inteligência artificial lá do Homem de Ferro. Então, hoje em dia, já é possível ter um Jarvis, né? Como eu tenho o Jarbas. Ele só falta fazer holograma com ele ou ele conversar comigo com um traje, né? Mas hoje em dia já é possível isso. Apenas custa muito dinheiro, mas já é possível ocorrer, né? A tecnologia já está muito avançada, e que é possível ter, né? Então o Jarvis é uma pontinha do que tem o Jarvis lá com o Homem de Ferro, é o que ele faz e me auxilia aqui. Tanto a IA está muito avançada que esses dias eu li uma reportagem de que, principalmente para a parte da medicina também, vamos falar um pouquinho da medicina, né? Então, a gente vai ter um boom de evolução na medicina daqui para os próximos anos. E o que a gente está percebendo é que tudo está evoluindo muito mais rápido. Há 1, 2 décadas atrás, muitas vezes uma evolução de uma tecnologia demorava um ano, aí começou a demorar 6 meses. Agora, gente, a evolução da tecnologia ela está chegando a demorar semanas ou às vezes até dias da evolução e da rapidez o quanto está se melhorando. E se a gente for falar de modelos de IA, né? Claro que você conhece mais o chat GPT, que é da OpenAI, mas você tem o Claude, que é da Anthropic. Até então, o ChatGPT vinha dominando, até onde eles desenvolveram, a Anthropic desenvolveu o Claude, e o Claude começou a ultrapassar o ChatGPT. Aí a Google também entrou nessa corrida e gerou o Gemini, e que avançou. Só que o Claude da Anthropic, a evolução dele está muito rápida e ele está muito à frente das outras instituições, das outras empresas, tá? Ele está infinitamente mais à frente. Ao ponto de que no mês passado, o governo dos Estados Unidos bloqueou a atualização e a liberação do novo modelo cloud da Anthropic, né? Até então, estava se trabalhando com o Sonnet, que era o nome dos modelos, aí veio o Opus, né? E o Opus já veio maravilhoso, já começou a disparar o quão melhor ela é perante as outras empresas, perante ao ChatGPT e ao Gemini, por exemplo, né? E ele se tornou muito poderoso, já na versão do Opus. E agora a Anthropic ia lançar a versão Mythos, né? Só que o governo dos Estados Unidos bloqueou do tão poderoso que era a inteligência artificial, que ele considerou que seria um problema muitas vezes internacional e até mesmo para o próprio país, do tão poderoso com a inteligência estava. E aí eles lançaram uma versão mais reduzida, digamos assim, chamada Fable, né? A Fable já está disponível, uma parte dela aí, para algumas empresas poder utilizar, tá? Para vocês verem o quão estava avançado. E isso eu estou falando assim, ó, de um lançamento de um Sonnet, de um Opus e de um Fable, de um Mythos, em curto espaço de tempo, de um mês, de semanas, tá? Então, para vocês verem o quanto está evoluindo muito mais rápido, né? Então, essa questão, depois que a Google criou o computador quântico, né? Que pôde ter processamentos, milhões de processamentos por segundo, infinitos processamentos, é o que agilizou esse processo. E esses avanços desses modelos de inteligência artificial, eles estão ficando cada vez mais inteligentes e a evolução está cada vez mais rápida, tá? Para chegar. E aí você diz, mas isso muitas vezes é só para grandes empresas que estão usando, que podem utilizar. Não, hoje em dia já chega para você. Hoje em dia já está mais viável você conseguir gastar dinheiro, ou gastar mensal principalmente, né? Para ter acesso a esse tipo de tecnologia. Isso ficou mais facilitado. Não quer dizer que ainda que seja barato, mas ficou muito mais
facilitado, né? Então, só para vocês entenderem o formato ou do quão vai chegar a evolução da IA aí para os próximos tempos. E uma coisa que eu queria falar para vocês também, de um modelo de IA, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar do Lovable, né? Mas eu uso aqui, por exemplo, para minha outra empresa de desenvolvimento, para a MLS, eu já estou usando muito o Bolt, que é uma inteligência artificial própria para desenvolvimento. O Lovable também, próprio para desenvolvimento. O Lovable é muito boa para sites, para páginas, né? Mas o Bolt, por exemplo, é muito boa para desenvolvimento de qualquer tipo de sistema, né? Tem modelos de inteligência artificial próprio para programadores usar, onde você tem um chat incorporado nas IDEs, né? As IDEs são os próprios softwares onde a gente cria programas, né? Que você tem o chat lá também e ele já conversa com o teu código. E ali você já consegue aplicar muito da inteligência artificial para operacionalizar, para criar código, para facilitar o teu trabalho. Isso eu estou falando do trabalho do programador. Mas a questão é que com um Lovable ou com um Bolt, por exemplo, você que não entende nada de programação, mas que você entende muito de fluxo, operação, ou que você tem o modelo do que você quer criar, seja um sistema, seja algo muito bem definido na sua cabeça, você consegue criar esse sistema, você consegue criar protótipos ou até mesmo sistemas completos, né? E dar manutenção nesses sistemas hoje em dia. Isso foi possível através da versão Opus do Cloud, que surgiu ali em novembro do ano passado, e que ela veio evoluindo ao longo do tempo, que chegou agora até na Fable. Então, através desse modelo, ela gera código muito melhor do que muito programador sênior, muito programador experiente de muitos anos. E que você que não entende nada de programação consegue criar o teu sistema ou validar uma ideia que você tenha dentro da sua empresa. Então, olha o nível que chegou, muito fera. E isso eu sei por quê. Tudo que eu falo para vocês aqui, eu testo. Tudo eu vou, uso, pago por um tempo para ver se é bom, se não é, eu modifico, vou lá e testo e vejo principalmente por um caso prático, para ver se é viável a utilização ou não. Porque só ser bonito e usar por usar não tem. Você tem que conseguir aplicar isso para alguma coisa. Seja aplicar para a tua empresa, seja aplicar para algo pessoal que você precisa, né? Então, a evolução que teve dessa parte desse desenvolvimento, eu já vinha trabalhando desde janeiro do ano passado, janeiro de 2025. Era muito bom essas ferramentas para criar protótipo, mas depois para você dar manutenção era muito ruim. E isso mudou a partir de novembro do ano passado com a versão do Opus do Cloud. E agora essa versão Fable ainda tá, nossa, o que já era bom ficou muito melhor ainda, né? Então essa evolução foi muito grande. E você, sem programar, você consegue criar aí os teus sistemas. Então, o Execute Flow, que é o nosso sistema aqui, meu e da Priscila, ali da empresa Execute, antes, quando eu criei a primeira versão dele, que os primeiros clientes começaram a utilizar, eu tinha levado às vezes quase 5, 6 meses para ter criado o sistema. E quando saiu essa versão do Opus, né, eu pensei, bom, agora vamos ver o poder desse modelo. E eu tenho que aplicar para alguma coisa. Como eu tenho muitas funcionalidades para desenvolver no Execute Flow, eu vou aplicar nele. E aí comecei a desenvolver o sistema todo do zero, utilizando, por exemplo, o Bolt. E, gente, foi fenomenal. Porque em um mês e meio, eu não só estava com toda a versão do meu sistema rodando na plataforma do Bolt, desenvolvida toda nova, como eu já tinha desenvolvido mais 10 funcionalidades novas. E ainda, eu já tinha desenvolvido a Clara, que era o assistente de IA ali do Execute Flow. Então, em um mês e meio, eu tinha tudo isso. E em uma semana depois, eu desenvolvi mais 6 funcionalidades novas com ele. Então, o que eu levava 6 meses para fazer, eu conseguiria reduzir aí em um mês de um sistema todo complexo. Ou ainda, dependendo da situação, se eu levava 6 meses para fazer e eu me dedicar 100% o dia inteiro nessa funcionalidade, eu levaria apenas uma semana para desenvolver tudo isso aí. Olha só o quão de recurso e de tempo que isso é disponível e o quão poderoso é a ferramenta, né? Muitos casas de software, muitas empresas de desenvolvimento, às vezes que não estão acompanhando essa evolução completa, às vezes falam, não, mas às vezes usar IA
gera muita sujeira no código, porque gera muito código para fazer uma mínima coisa. Gente, é porque não conhece a versão do modelo do Cloud a partir do Opus 4.6. Se você for usar o Opus hoje, ele está na 4.8, mas já tem a Fable. Então, esse modelo pensa como um sênior, pensa como um programador extremamente experiente e ele não gera sujeira. Ele gera uma qualidade incrível do código, tá? E eu sei disso porque também sou professor aí há mais de 20 anos, principalmente para cursos de desenvolvimento, aí, tanto de faculdade quanto os cursos digitais. E olha, a qualidade do código é excepcional. Então, é você ter um programador experiente, né? Claro que ele é bom para gerar código. Ele é bom também para pensar em algumas coisas. Mas o que você precisa? Ter muito bem definido o que você quer fazer para pedir para ele. Porque aí agora eu entro num caso que é questão de custo, né? Se vocês perceberem, quando você vai usar uma IA gratuita, você tem bem menos tokens, né? Ah, Marcel, o que é token? Token é o que você paga por interação com a IA. Então, pode-se dizer que cada token é uma analogia um pouco ruim, mas digamos que cada token fosse cada palavra. Às vezes é sílaba, né? Às vezes ele desmancha uma palavra em 2 tokens, mas vamos ter a ideia de que como se fosse, para ficar mais fácil, para vocês entenderem melhor, cada token é uma palavra. Então você está conversando com a IA, você digita num prompt. O que é o prompt? É um texto que você passa para ela, para o que ela deve realizar. E cada palavra desse texto, digamos que seja um token, e você paga por cada palavra. A maioria em média, o valor pago por palavra, né, independente do modelo de IA, você paga 1 centavo de dólar a cada 1 milhão de palavras, né? Aí você pensa, poxa, mas 1 milhão de palavras é bastante. Mas detalhe, aquele texto que você passa para IA, ele já está desmembrando, ele vai cobrar aqueles tokens. O que a IA também retorna para você, você também paga. Então não paga só pelo que vai, você paga pelo que tem de retorno. Isso, a parte gratuita desses tokens já está começando a ser menor. E por quê? Porque as empresas injetaram muito dinheiro para começar a disseminar o uso da IA, onde você também provavelmente já deve estar utilizando. Agora chegou o momento em que essas empresas necessitam ter o retorno de investimento. E esse valor de investimento para a gratuidade está cada vez mais reduzido. O que acontece? Você reduz o teu uso gratuito, porque vai reduzir token, você vai conseguir utilizar a menor quantidade de token. Então, uma coisa que você faria a mais há um tempo atrás, agora você não consegue fazer com a quantidade gratuita de token, né? E aí você já experimentou, já viu, a tendência é você começar a adquirir um plano que seja pago. Você começa a pagar por tokens, né? E você paga tanto por uso por tokens, ou você pode pagar uma mensalidade, que daí tem X quantidade de token, ou às vezes é hora de uso, nem é por token, que você pagou mensal para essas empresas de inteligência artificial. Então, por isso é que você está vendo que está diminuindo essa quantidade de tokens gratuitos, né? E essas empresas têm que ir atrás agora para ter lucro. Então você pode pagar de várias formas. Para ter um Jarbas, por exemplo, para vocês terem uma noção, você precisa pagar um servidor de hospedagem. Eu posso usar o Jarbas, por exemplo, no meu próprio computador? Pode, mas você precisa ter uma quantidade de recurso de hardware muito grande para você conseguir rodar a IA direto no teu computador. Porque existem IAs que a gente chama open sources, né? Que são as gratuitas. Você consegue utilizar, mas daí você tem que gastar com um computador com um recurso muito fera, que daí muitas vezes não vale a pena, né? Então, por exemplo, para eu ter uma IA gratuita rodando toda no meu computador, imagine que o meu computador tem que ser umas 50 vezes melhor de hardware do que o que eu tenho. Você vai fazer o quê? Eu gasto muito menos do que esse valor e compro tokens, né? Adquiro uma mensalidade de algum modelo de IA desse daí para mim utilizar. Então é muito mais barato do que você comprar esse hardware para fazer isso. Mas há opções que você pode locar computadores para você conseguir rodar essas IAs gratuitas, né?
E o Jarbas, ele é baseado no Hermes. O Hermes é uma IA gratuita, uma plataforma de IA gratuita, que ele pode se conectar a outros modelos de IA. Então ele pode se conectar lá com o ChatGPT, ele pode se conectar com o Claude, ele pode se conectar com o Gemini, para ele realizar diversos tipos de funcionalidades, né? Mas ele é um agente aonde eu peço algo para ele já me diz como ele vai fazer e não só isso, ele já executa. E ele escolhe o modelo de IA que ele vai usar com que ele tem conectado. Então, o Jarbas, ele está rodando num computador que não está na minha casa, não é no meu computador. É um computador que eu loquei de um espaço de um data center. Então lá tem um computador específico para o Jarbas poder rodar lá. E é onde eu fiz a instalação de toda parte dessa IA gratuita. Ah, Marcel, mas você ainda paga alguma IA para utilizar? Pago. Eu, pessoalmente, eu pago a OpenAI e pago parte do cloud, que é o que o Jarbas utiliza quando ele precisa executar alguma coisa. Ele precisa gerar uma imagem, ele precisa gerar uma rotina de algum tipo de cálculo, ele precisa conectar em algum lugar, ele usa essas IAs aí para trabalhar. Ou ele usa uma ou ele usa outra. Mas quem decide o que usar é ele. É o próprio Jarbas que decide o que ele vai utilizar. Olha que incrível. Então é o agente trabalhando para mim que conversa com outros agentes. Conversa com outras IAs para gerar aquilo que eu preciso dele, né? E ele já montou um plano para mim de postagem de vídeos, tanto para o YouTube, quanto para o Instagram, quanto para o LinkedIn. Então, quando eu quero postar algo, eu passo para ele só assim, ó, Jarbas, seguinte, ó, eu estava lendo sobre isso daqui e eu gostaria que você criasse, então, a postagem com as imagens lá para o Instagram, para o LinkedIn e para o YouTube. Ó, o texto é esse daqui, ó, que eu montei, né? Eu já dou o enredo para ele, o contexto, e ele já cria a estrutura toda do post para mim. Ele já cria quais as palavras-chave que vai usar, as hashtags, o texto ali com base no que eu disse para ele já cria o texto para mim, ele já gera as imagens, ou ele gera até vídeo. E não só isso, ele me mostra, eu aprovo, ele já posta. Então aquilo já vai para o meu Instagram, já vai para o LinkedIn, já vai lá para o YouTube. Então tá nesse nível aí. Olha o nível de interação de IA. E isso facilita a minha vida, porque quando eu tava para gravar algum vídeo ou fazer algum post, eu demorava muito tempo para gerar a estrutura daquele texto, para criar aquelas imagens, né? Para gravar toda a parte e estrutura do vídeo. Agora não, agora eu já tenho, ou eu mesmo gravo, eu já mando para ele, ele já ajusta a qualidade e ele já faz todo esse serviço para mim aí, que era coisa que eu levava horas e horas para conseguir estruturar e poder fazer essa postagem mínima aí, né, de um vídeo bem elaborado, de um post bem elaborado. Então, com isso, eu levo aí, às vezes, meia hora, em 30 minutos eu já tenho tudo pronto. Coisa que eu levava várias horas, às vezes até 6, 8 horas, ou às vezes até mais de um dia para conseguir fazer manualmente. Então, para vocês terem uma noção desse nível. Então, o Jarbas roda num servidor ali web, onde ele é alugado, né? Eu coloco esse servidor. Esse servidor eu estou alugando ele por R$ 50 mensal. Claro que eu tenho que pagar isso num valor tudo por ano, mas ele dá um custo de R$ 50 mensal de uma máquina bem fera. Mas eu gasto em torno de 500 a R$ 600 por mês com custo de IA, com custo lá com o ChatGPT, com custo do cloud, né, da OpenAI e com o cloud. Então eu gasto esse valor ali por mês para manter essa estrutura. Então eu tenho um gasto em torno de R$ 600 por mês aí para trabalhar e manter o Jarbas para mim. E eu uso também, por exemplo, para minha empresa, ali para MS, para desenvolver, eu pago o Bolt, pago um valor bem considerado por mês do Bolt, mas eu diminuo a quantidade de funcionários trabalhando para mim. Então, eu tinha uma época na MLS em torno de 10 funcionários. Hoje eu tenho 3. E utilizando a IA, eu faço serviço de 6, de 7 funcionários. Hoje, utilizando. Então, o Bolt acaba se pagando mensal. Eu pago parte do Gemini, então na minha empresa eu tenho a estrutura do Workspace lá do Google, então o Gemini já vem incluído ali também, e eu pago um valor lá por mês para ter essa estrutura também, né? Então eu utilizo o IA direto no meu dia a dia.
tanto para minha empresa quanto para a parte pessoal. Mas uma coisa importante disso tudo é, uma coisa que eu sempre fiz e que eu oriento, que dou sugestão para vocês é testarem. Testarem, mas sempre use para algo prático, aonde vocês podem se beneficiar disso, em que vocês vão usar para a parte pessoal ou para a empresa de vocês. De nada vale você gastar com a tecnologia se ela não é bem empregada, ou se você não consegue utilizar ela no seu dia a dia. Então isso é uma dica muito importante que eu dou. Tem esse avanço tudo de IA. Nós vamos viver um boom muito grande de tecnologia, principalmente de IA, com a parte de robótica. Nós vamos ver muitas empresas e indústrias se moldando quanto a isso aí. E detalhe, você tem que começar a estudar, estude sempre. A gente acha que depois que terminou o ensino médio, terminou a faculdade, a gente não precisa estudar mais. Precisa. É o diferencial. Vá sempre em busca do conhecimento. Porque você, estando em busca do conhecimento, por mais que uma porta feche, a outra se abre para você. E você tem que estar preparado para aquele momento. E você vai estar se você tem conhecimento. Seja você mudar de uma empresa, seja você subir de cargo na própria sua empresa. Mostre o que você tem a oferecer para as empresas ou para a sua empresa onde você trabalha, né? Isso vai ser total diferencial para que você às vezes não perca o emprego, ou você fique sem trabalhar, ou você não esteja mais apto a desempenhar aquele tipo de função. Porque você foi atrás, teve conhecimento, então você vai ser valorizado. E aí na hora de escolher, seja para você ir trabalhar em outra empresa, ou seja para você almejar um novo cargo, as empresas vão olhar e vão olhar o diferencial. E aquele cara que não tem o conhecimento, com o cara que tem o conhecimento, quem ela vai escolher vai ser quem tem conhecimento. Então, busque sempre esse conhecimento. Eu sei que o vídeo foi bem longo, né? Mas era muita coisa que eu queria já falar e que eu já estava a tempo para gravar isso dali, mas espero que você tenha gostado e também continue aí me seguindo nas redes sociais, aqui mesmo no YouTube também, né? Para você ter sempre informação para a parte de tecnologia e também para uma troca de experiência, né? Afinal, tudo que eu estou falando aqui é o que é o que eu vivo, é o que eu prego, o que eu pratico. Então, eu busco compartilhar o conhecimento sempre com outras pessoas, tá bom? Então, um abraço e até o nosso próximo vídeo.